Oi. Boa noite a todos e todas que estão presentes. Meu nome é Fernanda Pereira e hoje é mais um encontro do Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos. Hoje mudamos o nosso dia, né? Geralmente estava acontecendo às sextas, hoje vai acontecer especialmente às segundas, e semana que vem tem outra, Vilões Parte 2, né? Vai ser o segundo encontro sobre vilões. E hoje o debate será os vilões dos quadrinhos, e vamos receber, para apresentar alguns vilões, eu, Fernanda Pereira, que sou doutoranda em mídia e cotidiano pela UF, o professor Elbert Agostin, que é doutorando em ciência e tecnologia e educação pelo Cefet, e a Michelle Delbon, que é mestra em imagem do som pela Universidade Federal de São Carlos. Eles vão apresentar alguns vilões e no final tem um debate. Tá? O debate abre para perguntas. E lembrando que aqui no chat eu coloquei o link do Jamboard, que é o painel para vocês colaborarem com opinião, com o que vocês estão achando sobre a apresentação. Tá? É um painel de post-it, mas quem quiser pode também desenhar, pode compartilhar as suas observações aí, tá bom? Elbert, a palavra agora é com você. Pessoal, boa noite. Obrigado, Fernanda, aí pela iniciação. A gente iniciou algumas semanas discutindo identidade e gênero também. As meninas estavam discutindo uma série de questões referentes a personagens femininas. E agora, nessa semana, a gente está pensando em tentar, né, escanear essa vilania de alguns personagens que a gente acha interessante. E continuando, Fernanda disse parte 1 e parte 2, mas eu vislumbro mais partes aí, né? Se o outro foram 4 encontros, e acho que seria legal também que esse fosse. Então a gente está pensando em identidade do personagem, nesse sentido de dossiê mesmo, né? Informações, para que a gente possa tentar compreender de que maneira esses personagens se articulam em relação à maneira também que a gente entende a representação desses personagens. Então eu optei por falar pelo Coringa, que é um personagem que me interessa bastante, e é um personagem que tem um histórico fascinante, né? Principalmente dentro do campo da psicologia. Se alguém se interessar em estudar quadrinhos e psicologia, abriu aí para vocês, Fernanda? Então, para provocar, né, quando a gente vai pensar o Coringa, de qual Coringa a gente está falando, né? Dependendo da pessoa que você vai discutir. E eu estou falando também porque eu, de vez em quando, tenho brigas colossais com alunos do ensino fundamental, que eles estão com muito mais tempo para ler, né? Então, quando eu falo de um Coringa, não necessariamente é o Coringa que ele está entendendo. Então, essa ideia de identidade fluida, ela é muito característica dentro das histórias em quadrinhos, né? E a gente, para quem lê sempre quadrinho, entende essa questão, você tem todos os multiversos possíveis que eles inventam para nos confundir ou fazer-nos ler mais e comprar mais revistas. Então, pensar nesse personagem e algumas, não todas, porque não daria tempo, algumas das representações e algumas das identidades que ele propõe nesse exercício de fluidez. E aí eu trouxe brevemente uma ideia de histórico, né? E eis que em 1940 surge o personagem Coringa. Em sua estreia, era apresentado como um misterioso e macabro palhaço que cometia crimes matando com o gás do riso, que paralisava os nervos e fazia a vítima morrer com os músculos da face contraídos, simulando um horripilante sorriso. A ideia surgiu de uma foto do ator Conrad Veidt, do filme O Homem que Ri, em 1928. Apenas por volta de 1951, surgiu a primeira explicação para a transformação do personagem. Ele era um ladrão comum, que ao cair numa mistura química, teve sua pele esbranquiçada, seus lábios avermelhados e seus cabelos esverdeados, como o coringa de uma carta de baralho. E aí, a partir desse histórico,
você tem toda uma questão ligada à representação e, principalmente, uma questão interessante de se pensar é quando, por exemplo, você tem a DC Comics e a Marvel também, convidando outros escritores para representar, né, para mostrar às pessoas como eles entendem o personagem. Prática que recentemente foi feita pela MSP, né, pelo estúdio do Maurício de Souza. Essa ideia de graphic novels e outras pessoas desenhando personagens que a gente conhecia desde a infância, que em alguns momentos pode causar estranhamento, sim, mas como eu comentei no início, existe toda essa questão da fluidez da identidade do personagem, né? Tem um livro, não de quadrinhos, de um chamado Políticas da Escrita, né, do Rancière, que ele vai falar que a escrita desliza, né? E aí ele está também comentando essa questão da fluidez. Então, esse Coringa, ele propõe esses deslizes no sentido de que a partir do momento que alguém deseja construir sua composição estética e a sua escrita dentro das falas, e aí também tem a ver com essa questão de análise do discurso, ele pode ser alterado, propondo diferentes representações desde 1951, enfim, desde 1940 até os dias de hoje. E aí, para começar a pensar o Coringa, eu vou falar sobre 3 do mundo das HQs, que são HQs que me incomodaram muito de uma maneira positiva, no sentido de pensar pesquisas sobre elas. E aí também tem todo esse aparato dos roteiristas que desenvolveram essas histórias, né? E aí eu trago o Alan Moore, o Grant Morrison e o Neil Gaiman, né? Brincando com essa ideia de baralho, chamando de primeira rodada e mostrando as HQs que eu estou entendendo como análise. Levando em conta que não é um estudo pronto, é algo que me interessa particularmente, então é um estudo em processo. E aí eu trago a Piada Mortal, Asilo Arkham e O que Aconteceu aos Cavaleiros das Trevas, que são algumas das HQs clássicas onde você percebe essa reverberação do personagem. E aí, pensando em análise do discurso, o que eu fiz? Isolei algumas falas das revistas, levando em conta que alguns leram e outros não conhecem, para pensar essa questão discursiva e de que maneira o personagem transita. Então você tem em Alan Moore esse Coringa da Piada Mortal, né? E aí separei alguns trechos para esse debate específico. Dentro da configuração da Piada Mortal, você tem nessa primeira fala aí, pois precisa ser apenas de um dia atípico para que você perca a sanidade. E essa fala, essa construção, né, do dia atípico que pode fazer você surtar, ela é utilizada de maneira pontual no filme, né, nesse último filme, que foi, enfim, brindado com o Oscar aí, não sei se todos conseguiram assistir, porque você tem, não um dia, mas você tem uma série de dias, né, uma série de semanas que vão atormentar o personagem a ponto dele desenvolver uma outra identidade que vai culminar no que a gente entende como o Coringa. E aí tem hora a hora, você está fazendo o que qualquer homem são faria nas suas circunstâncias. Está ficando louco. Então, em A Piada Mortal, você tem o Coringa querendo provar ao Batman que qualquer pessoa pode enlouquecer se o dia for um dia de tormenta, for um dia difícil para a pessoa. Então, para fazer isso, ele tenta provar essa teoria, né, com o comissário Gordon. Só que dentro da teoria dele, ocorrem equívocos porque o comissário Gordon, digamos que quase enlouqueça, né? Mas no final das contas o Batman acaba chegando, então ele tem um refúgio, digamos assim, ele tem alguém que ele possa confiar, então ele não enlouquece, né? Terceira fala, frente ao inegável fato de que a existência humana é louca, casual e sem finalidade. 1 em cada 8 deles fica piradinho. Quarta fala, você não é nenhum burro, não é imbecil, só precisa ver a realidade. Então, os discursos, né, do Alan Moore vão brincando com essa ideia de o que é loucura e o que é realidade dentro do personagem, né? E no final, dando voz ao título da revista, que é A Piada Mortal, é tudo uma piada. Tudo pelo que as pessoas lutam e dão valor não
passa de uma monstruosa e insensata anedota. Então, por que você não vê o lado engraçado? Então você termina de ler e você se questiona. E aí esse é o grande referencial de algumas das principais histórias que ligam o Batman, mas principalmente naquelas que dão ênfase ao personagem Coringa, porque ao ler a história, ao concluir a leitura, você se questiona sobre se realmente existe um abismo entre a sanidade e a loucura, né? Ou se esse flerte é cotidiano. Então a Piada Mortal vai nos trazer essa questão de maneira muito interessante. O Grant Morrison, ele trabalha dentro de uma perspectiva que propõe incômodos mais profundos. Essa HQ, ela é um mergulho, e levando em consideração toda essa questão psicológica, às vezes não é possível você ler ela de uma vez, né? Tem gente que pega a HQ e vai lendo de uma vez só, mas a identidade do personagem aqui, dentro dessa perspectiva, ela é bem incômoda, né? Ao começar pela frase citada aí, venha visitar o meu mundo. E aí é essa ideia de um incômodo mental, né? Como tentar pensar de que maneira funciona a mente do Coringa. O contexto da história é que ele, mais uma vez, vai ao Arkham e tem uma série de reféns, que são os profissionais que trabalham lá, e ele só vai sair ou liberar, ou dizer que vai liberar as pessoas, se o Batman entrar no Arkham, né? Então essa ideia de venha visitar o meu mundo é um convite ao Batman, no sentido de ele começar a pensar de que maneira funciona a mente do Coringa. E aí você tem a segunda fala: acho que você sabe, queremos que você volte ao manicômio, que é o seu lugar. Então ele está todo o tempo provocando o Batman e dizendo que o Batman é tão louco quanto ele. Principalmente pela questão que ele realmente pode ser parte da, né? Terceira fala: tanta insanidade, tanta questão, né? Como é que você... Quarta fala: e eu quero ir muito mais fundo do que isso. Quero que ele saiba o que é ter dedos pegajosos cutucando sua mente. Então a ideia é que o Batman entre no Arkham e não saia de lá nunca mais, porque ele vai tentar fazer com que o morcego entenda que ele é tão louco quanto o Coringa. E a última fala, destacada do Morrison: ah, nós já sabemos disso, mas e você? Veio reclamar sua camisa de força? Ou só que demos cabo da pobre e miserável criatura que você é? E aí, a partir do momento que, para o Coringa, o Batman não entende que ele tem problemas mentais, né, ele é uma pobre criatura, porque ele não se compreendeu. E aí, nesse sentido, o Coringa já aceitou a sua loucura, mas o Batman ainda luta constantemente contra isso. E o Neil Gaiman, né, é um escritor fantástico também, e dentre todas as histórias do Batman, para mim essa do Neil Gaiman é a melhor que eu já li do morcego, e principalmente do Coringa, né? O que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas é também um clássico, mas acho que o Neil Gaiman ele propõe um tom totalmente diferente, porque, super spoiler para quem não leu, né? Mas enfim, dentro dessa perspectiva aqui eu vou ter que comentar. Nessa história, pela primeira vez, digamos assim, o Coringa é o Alfred. Então, quando você vai ler o Neil Gaiman, você dá uma pirada, porque você fica pensando em todos os confrontos dos dois personagens, e aí você pensa assim, pô, mas o Batman nunca consegue pegar o Coringa, né? Ele sempre escapa, ele sempre escapa. E aí o Neil Gaiman te dá uma resposta por que isso acontece. Porque o inimigo, que é o vilão, no caso o Coringa, criou o Batman. Então ele sabe todas as formas de pensar do Bruce. Então a partir do momento que ele sabe todas as formas de pensar do Bruce, o Bruce nunca vai conseguir pegá-lo, né, digamos assim. Então a primeira fala aí, né, dentro dessa perspectiva de discurso: eu conheço você, muito mais do que imagina. E aí esse quadro que eu separei, né, esses 5 quadros, vai mostrando a maquiagem, essa questão de como ele se transforma, né? Segunda fala: maquiagem branca, batom vermelho, casaco roxo.
peruca verde e não aconteceu nada, até eu sorrir. E aí você tem toda essa construção de que, como eu nunca pensei nisso, né? Então o Neil Gaiman ele traz uma série de outras perspectivas que ele não faz só no Cavaleiro das Trevas, mas a escrita dele propõe essa questão. Né? Se você viu em algum momento Coraline aí, de repente na sua infância, você vai ver que ele tem toda essa questão de outros universos, né? Outras configurações. Terceira fala, esses dias foram de glória, o patrão Bruce saiu da casca. Então você tem o Alfred como responsável por ele se tornar o Batman e manipulando toda a situação o tempo todo. E aí você pensa que a história, na verdade, não é do Batman, né? A história é do Coringa, porque ele estava manipulando a situação o tempo todo. Quarta fala, o jogo continuou uma ou duas vezes por mês, bastavam para mantê-lo interessado e desperto para a vida. E a última, do Gaiman, porque o senhor precisava... Não, senhor, de modo algum. Se o senhor acreditava que combatia o mal, de fato estava combatendo o mal. Essa é a fala onde o Bruce finalmente percebe que o Alfred, durante toda a vida e luta dele, era o vilão, e aí ele não entende por que está acontecendo isso. Mas o Alfred, nesse sentido, estava tentando libertar ele de questões relacionadas à psicologia, no sentido de pensar que ele estava realmente combatendo o mal. Então tem todos esses diálogos assim que nos incomodam no sentido positivo, ligado à questão de pensar em si e pensar na fluidez desses personagens. Dentro da segunda rodada, separei as identidades que transitam na tela, né? Você tem aí, não sei se todos conhecem, depende muito da referência de idade que você tem, mas você tem o Coringa da tela clássico, né, que seria o César Romero, né, um bufão em meio a caricaturas, e ele é totalmente diferente desses ingredientes ligados à loucura que a gente compreende, né? E aí separei 3 falas para a gente poder entender essa diferença, né? Ele é todo aquele vilão cômico, porque a série ela tem todo esse pretexto, né? Venham meus companheiros cômicos do crime, então ele está sempre ligado a essa questão, né? Ele principalmente vai roubar alguma coisa, vai sequestrar alguém, mas essa ideia de morte que vem depois assombrando, né, a partir de Gotham e outras questões, não está ligada a esse tipo de série nesse momento. Né? E aí a segunda fala, é tudo muito engraçado. Então você tem esse palhaço rindo. Há pouco tempo teve até um comercial que estava transitando aí na TV, que estava brincando com essa ideia, né, do Batman clássico e do Coringa. E a terceira é Eu Sou o Príncipe Palhaço do Crime. Então é tudo uma piada, mas a piada é diferente das nuances ligadas, por exemplo, a essa ideia de piada mortal. Né? Você tem o Jack Nicholson, que é, assim, dentro da minha referência, o primeiro Coringa que eu prestei atenção, né, que é do Tim Burton, e tem toda aquela configuração referente ao personagem, ao acidente, né, e aí dentro dessas 3 falas dele você tem essa primeira aí, oba, 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 em que você confia? Eu jogo dinheiro fora, né, que é essa ideia clássica de que você é louco, né? Se você joga dinheiro fora, então você tem sérios problemas. E aí, a segunda fala, né, se você tem que morrer, morra sorrindo. Então, tem também toda essa configuração ligada ao personagem. E essa terceira, né, é um diálogo dele com o Batman, né, com o protagonista. Você é idiota, né? Você me criou, lembra? Então você tem o tempo todo ele jogando na cara do personagem principal que a construção dele foi baseada no personagem mesmo, né? E aí você tem o clássico Ledger, né? Acho que para a maioria é um Coringa épico, né, nesse sentido, traz toda uma outra carga para a história. Separei também 3 falas dele aqui, né? Eu acredito que o que não nos mata nos deixa mais estranho. Então é um filme, né? Batman, o Cavaleiro das Trevas, é um filme realmente que vai lembra dessa questão de identidade, né? Essa frase do por que está tão sério, que virou meme, que é, né, por que você está agindo dessa forma, né? Sorria também, mas é um riso diferente do César Romero, por exemplo. E essa ideia de a loucura como a gravidade, né? Só precisa de um empurrãozinho. Então toda essa questão de que todo mundo tem um eu louco dentro de si,
né? Todo mundo tem um médico e um monstro. Você tem esse Coringa que é complexo, digamos assim, né? Que é o Leto. Ele é alvo de muitas críticas, mas se você estudar a questão das falas, né, pensando no roteiro, você vai perceber que talvez seja uma questão de encenação, né, uma questão de atuação, porque existem muitas falas dele que têm muita relação com os Coringas das HQs, mas enfim, a galera não curtiu muito esse vilão chefe do crime, né? Não muito palhaço, né? E você tem do lado esquerdo, você morreria por mim, e do lado direito, eu não vou te matar, apenas vou te machucar muito, muito mesmo. E, né, nossa última rodada para encerrar, uma pequena referência de você pensar de que maneira flutua a identidade, né, desliza dentro do filme, dentro das características ligadas ao Fênix, né? E principalmente essa questão da alteração de identidade, né? Nessa ilustração que eu acredito que representa muito isso. Você tem o indivíduo, né, nesse sentido, do lado esquerdo, a ideia do profissional, que é o palhaço cômico, que tenta alegrar as pessoas no meio da rua, e a transição para o grande ato, digamos assim, que seria a identidade do personagem Coringa. E aí, nesse sentido, pensar, né? Qual é a melhor piada? Né? Primeiro, qual é o Coringa que, de repente, marcou mais você? E de que maneira é possível pensar na construção de dossiês, não necessariamente sobre esse personagem, né? Esse eu estou desenvolvendo, mas se você procura pensar em um personagem, de que maneira você vai pensar nas perspectivas ligadas à identidade e de que maneira você vai construir um histórico para que você possa discutir sobre esse personagem. E encerro o chefe por onde você anda. Eu tô aqui. Queria agradecer, Albert, pela sua apresentação. Você vai retornar no final para fazer algumas colaborações? Pode ser, pode ser. Pode? Ah, então tá bom. Obrigada, foi maravilhoso. E realmente aquele Coringa que você comentou do LED, as pessoas não gostaram muito dele, né? Tipo, parece que ele não agradou mesmo o público. Do Leto. Isso aí. É verdade. Enfim, Michele, agora é com você, tá? Estou aguardando a sua apresentação. Eu também, vamos ver aqui. Sempre dá aquele pau. Vamos ver. Peraí. Ele nunca aparece para mim. Agora foi. Bom, só me dá um ok quando aparecer aí para vocês. Tá, tô esperando aqui. Tá um pouco lento aqui hoje. Eu lembro que demora um pouco para entrar mesmo. Inveja do Elbert, que entrou rapidinho. Cadê? Ainda não chegou não, Michele. Deixa eu dar de novo. Lembra que sempre na terceira vez que entra. Sempre na terceira, não sei o que acontece. Deixa eu tentar de novo aqui.
Ai, que saco. Enquanto isso, vocês podem colaborar no nosso painel aí, gente. Tá? A participação tá bem tímida. É só clicar no link que tá aí no chat e colocar aí a opinião, sugestão de vocês. Agora entrou, Michelle. É sempre na terceira, Foi. não sei o que acontece. Tem alguma coisa aí. Isso aí, é com você, Michelle. Obrigada. Bom, diferente um pouco aqui do pessoal que está falando de Coringa e de HQ americana, eu vou falar sobre um manhwa, que é um mangá coreano, tá? Então é bem próxima à fonética até, é uma adaptação do mangá, só que em coreano fica manhwa. E o manhwa chama Killing Stalking, ele é publicado na plataforma Lezing, já foi publicado, aliás. O autor é Kugi, eu não sei como pronuncia, eu acredito que seja Kugi. E ele é um suspense e um BL. BL é a mesma coisa pra gente do que o yaoi, ou seja, um romance ou afetivo masculino. Só que Japão e Coreia usam o termo BL e não yaoi. Yaoi é um nome ocidental, BL significa boys love, e o Ocidente não quis nenhum tipo de alusão à pedofilia, então preferiu usar o termo mais antigo, que era yaoi, que hoje não é mais usado no Japão. Porque o yaoi remete a uma época onde esses romances ele eram sem sentido, sem resoluções, sem clímax, porque eram só páginas soltas dentro dos quadrinhos, das amálgamas de quadrinhos. E hoje em dia é todo um gênero, mas ainda se usa esses termos na Ásia. E tem um formato diferente do mangá, começar porque ele é digital, então ele fica disponível numa plataforma, que no caso é a Lezing, ou Lezing, não sei também como pronuncia. E você compra créditos, que são moedinhas, você compra, acho que são 4 dólares, 20 créditos. Cada capítulo custa em média 3 créditos. Sai um por semana. No caso do Killing Stalk era toda quinta-feira. E ele é colorido, não é sistema de página, é sistema de online. E ele é um pouco diferente também. Enquanto o mangá ele é mais voltado a um público nacional, o manhwa é mais voltado a um público internacional. Tanto é que quando você instala a plataforma já tem a opção coreano e inglês. Diferente, por exemplo, de plataformas que seguem o mesmo estilo chinesas, que só tem em chinês. Bom, um resuminho breve aqui. Yonbun, que é o mocinho aqui de baixo, ele é um stalker onde ele conhece o Sang-woo no metrô e começa a stalkear. Guarda essa informação de que ele conhece ele no metrô. Mais pra frente vai ser útil. E aí um dia ele consegue entrar no Sang-woo, obviamente escondido, e ele acaba se tornando prisioneiro do mesmo, porque ele descobre que o Sang-woo, na verdade, é um psicopata assassino, e uma vez que ele tá lá dentro, ele é preso e fica ali. Essa daqui é a cena, inclusive, de quando o Sang-woo convence ele a descer até o porão e ir lá e as pernas do Boom para ele não poder fugir. Bom, o Sang-woo, ele é um estudante universitário com muitos traumas relacionados aos pais, que já são falecidos. Ele quer que o Boom se vista como a mãe dele, cozinhe lindo para ele, como a mãe, e várias vezes chama ele de mãe. E ele não tem um critério de escolha para a vítima, não. Ele pega o mais fácil. Ele dá um jeito, leva para casa, chega lá e tortura alguns dias, depois mata. E ele é muito carismático, simpático, educado, é aquela pessoa que você não desconfia, né? Como sempre, que vai ser um psicopata. E o que mais assusta nele é que se o Ebert diz que você precisa de um dia ruim só para se tornar um coringa, aqui você só precisa de um dia também para cair na mão, porque ele é uma pessoa extremamente simpática, ele é educado, e você não acredita que ele vai ser um psicopata. Inclusive, tem uma cena onde alguns estão conversando em uma mesa falando de um crime que foi cometido por ele, e ele ria e ele brinca. Ele fala assim, sou eu, e as pessoas riem e não acreditam nele. Então ele não tem nenhuma caracterização de vilania nele, diferente do Coringa que tem uma maquiagem, diferente de algum vilão que tenha um tapa-olho, ou que seja alienígena gigante. Não, ele é uma pessoa comum, e acho que isso que mais assusta nele. Ele pode ser qualquer pessoa da sua convivência. Ele tem sintomas de psicopatia, como falta de empatia, manipulação, ele tem um ego inflado,
ele é capaz de várias reações inesperadas que deixam o leitor apreensivo a cada página. Então, a gente vai ter momentos em que ele é mais atencioso, mais simpático, cachorro, mais atencioso, mais simpático com o Boom, e você pensa, nossa, talvez ele esteja mudando, talvez ele tenha um pouco de empatia, e na outra cena ele vai e machuca o Boom. Então, ele sempre tem reações muito inesperadas e muitas vezes muito exageradas também. E às vezes a gente percebe que o Sam-Woo, ele não é tão mal, né? Eu coloquei aqui como narrador não confiável, porque a nossa visão é a visão do Boom. E a gente vai ver que o Boom não é uma pessoa muito confiável também. Então, às vezes ele parece não ser tão mal, às vezes ele parece que trata o Boom muito bem, às vezes ele, sem razão, é legal, tem uns capítulos que ele leva o Boom viajar para uma estação de esqui, do nada, sem motivo algum, e a gente pensa, talvez esteja mudando, talvez esse personagem ele tenha salvação, talvez ele não seja uma pessoa tão ruim, talvez ele só seja uma pessoa meio traumatizada, talvez dê para mudar o final da história. Mas o que acontece é que a história é narrada pelo Boom, e o Boom não é um narrador confiável. Por exemplo, parece existir um romance ali, só que a gente não sabe se esse romance está realmente existindo ou se é só uma fantasia do personagem que queria que isso estivesse acontecendo. Aqui eu coloquei a imagem de quando o Boom, vestido da mãe do Sam-Woo, beija ele, e aí, né, Freud se revira no túmulo em muitos problemas com a psicanálise. Mas você vê que, por exemplo, o Sam-Woo tá de olho aberto, ele tá espantado. Então, se ele deixou o personagem beijar, isso realmente aconteceu? Existe realmente um relacionamento entre esses dois personagens que estão problemáticos? A gente não sabe. E o Boom, ele parece sofrer de uma síndrome de borderline, e às vezes ele tem reações que vão ao extremo ódio e ao amor intenso. Então tem vezes que ele tenta fugir, ele chega a pegar uma faca, apontar para o Sam, mas ele não foge, ele desiste. Tem vezes que ele chega a se sacrificar para que o Sam não seja pego. Então a gente vê reações muito estranhas no personagem. E o Boom parece lembrar que o Sam salvou ele de um estupro durante o serviço militar, mas o Sam não lembra disso. Então, novamente, como ele encontra o Sam, ou a gente é levado a acreditar que ele encontra o Sam pela primeira vez no metrô, mas, na verdade, parece que ele já conhecia o Sam de antes. Só que a gente não tem como saber, porque o Sam não se lembra disso. Então, pode ser que para ele isso tenha sido irrelevante e muito importante para o Boom, e por isso que ele começou a stalkear o Sam e tudo mais. Ou se foi toda uma fantasia dele para ele nutrir esse amor por um personagem, por um vilão que realmente não faz nada bom para ele. Então a gente nunca tem como saber. Porque a história, novamente, é vista pelo ponto de vista do Boom, e ele não é um narrador confiável. Então, como que a gente imagina, como que a gente sabe que ele não é um narrador confiável? Existem vários erros propositais de continuidade que mostram uma segunda leitura aí. Mostra que alguma coisa não está certa e ela, se você perceber esses erros, entre aspas, de continuidade, você começa a perceber que são deixadas várias pistas para o leitor. Então você pode ter dois tipos de leitura. Uma leitura mais linear, né, observando só a superfície ali do quadrinho, ou uma leitura mais profunda, um pouco mais irregular, onde você já consegue mais ou menos imaginar o que pode ser realidade e o que pode ser. Aqui eu coloquei uma cena onde, por exemplo, você vê, é o mesmo capítulo, é o 46, você vê o Sam-Woo e o Boom cozinhando arroz juntos, né, numa coisa meio até de casal, mas em seguida vê a mesma frigideira, só que com macarrão, molho espalhado, meio sujo ali. O que a gente imagina, que talvez tenha sido só um macarrão ali que eles fizeram, mas na cabeça do Boom tenha sido uma experiência romântica, tenha sido algo que eles trabalharam juntos para fazer, como se fosse um casal. Tem que dar uma travada aqui. Tem uma outra cena que eu não consegui colocar aqui, eu não encontrei ela, mas ela tem uma cena em que os dois personagens estão num provador e eles estão se acariciando ali.
E se você olhar na imagem do espelho, só tem o Boom, embora o Sang-woo esteja lá com ele, nos beijos e nos abraços ali. Uma outra cena que eu coloquei aqui é essa daqui que tem o Boom deitado. E nessa cena o Sang-woo tá chorando, lembrando alguns de infância dele, porque acontece uma série de eventos ali. E a gente vê essa primeira cena, que é o Boom tentando alcançar ele, com essa cara meio apática. E na segunda, a gente já vê ele tremendo e chorando. Então, a gente não sabe se a primeira versão é a visão do Sang-woo, vendo o Boom dessa forma, ou se a segunda é como o Boom está se vendo, ele está se imaginando chorando, dando muito apoio, ele dá. A gente não sabe qual que é real, mas a gente pode imaginar qual seja de acordo com o personagem. E não que isso torne o Sang-woo um vilão menos cruel, mas ele mostra uma versão do Boom que ele não é a vítima que a gente imaginava. Se ele recebe tudo passivamente, se ele é forçado muitas vezes a participar dos crimes cometidos pelo Sang-woo, a gente vê ele como uma vítima que é forçada a isso. Mas quando a gente começa a entender um pouco mais essa segunda leitura, a gente imagina que talvez ele se ponha numa situação de vítima, quando na verdade ele não é. Na verdade ele acaba sendo cúmplice, ele acaba matando e torturando sim pessoas, inclusive o dele, que na cabeça dele, ou não sabemos se aconteceu de verdade, ele é morto pelo Sang-woo depois que o Boom conta para ele que o dele na infância. O Sang-woo atrai esse tio para casa dele e mata ele com marteladas. E aí ele fala, obrigado por matar o meu tio, por me defender, mas eu não matei o seu tio. E aí ele acha que ele tá brincando, mas talvez tenha sido o próprio Boom que tenha feito isso, e na imaginação dele foi o Sang-woo. Então eu coloquei ele aqui também como um vilão ou um possível vilão também. E a gente tem algumas fases do personagem. A primeira é do primeiro arco ali, a segunda é da metade para o final, e a última é dos últimos capítulos. Lembrando que no Japão e na Coreia, um corte de cabelo, uma mudança no cabelo, pode significar uma mudança drástica de vida no personagem. E aqui a gente acompanha um pouco isso. No começo da série, ele tem uma aparência mais carismática, mais descolada, ele se veste muito e usa o cabelo muito como esses cantores de K-pop, os atores coreanos. Depois ele passa para esse visual um pouco mais depressivo, embora ele já tenha uma cara meio depressiva, o cabelo dele parece menos estilizado, mais liso, mais corrido, menos produzido. E no final ele corta o cabelo bem curtinho, tira toda a parte com tintura e já fica com uma aparência bem mais sóbria também, que é quando ele já está próximo do final e as investigações já começam não esqueci a palavra, começam a apoiar ele. E é isso. Ótimo. Obrigada, Michele, pela apresentação. Eu vou aprender até o final, vou virar fã de mangá. Só com as apresentações da Michele. Deixa eu botar a minha Que bom. aqui. Né? Tô aprendendo bastante. Vamos lá. Interrompeu aí, Michele? Interrompi, não sei. Ah, tá travado aqui. Oi. Show. Agora eu vou botar para compartilhar o meu. Foi? Foi. Eu caí sem querer. Vamos lá. Um momento. Aqui. Show. Tá todo mundo vendo? Por favor, que eu não enxergo. Chegou aí para vocês? Foi. Foi? Obrigada. Então, eu vou falar sobre o Killmonger, né? O Eric Killmonger, que é o vilão do Pantera Negra. E ele ficou muito famoso, né, com o filme. O filme ele foi importante para os quadrinhos do Pantera Negra,
para a divulgação do personagem, que já existia há anos, né? Foi criado em 1966, do Pantera Negra, mas poucas pessoas conheciam. E quando estreou o filme, deu uma visibilidade não só ao personagem, a Pantera, às mulheres que compõem o exército de Wakanda, né? Que eu falei na outra apresentação, e também ao vilão. O vilão, ele ganhou um grande destaque. Teve também a porcentagem do ator, né? Terem escolhido um ator que interpretou muito bem, que atraiu o público também, mas também por ser um vilão especial. Só que, quando a gente fala de essa relação quadrinhos com cinema, a gente tem que ver que muita coisa vai ser adaptada para atingir um público esperado, tá? Então, um pouco da história do Eric Kimondi, ele foi modificada, porque no original, o que acontece? Ele surgiu nos quadrinhos do Pantera em 1973, quando ainda existia a Jungle Action, né? As histórias, ações na selva, né? E foi essa revista que lançou o Pantera Negra, com as revistinhas dele, e isso tinha que ter um vilão, né? Já que o herói tinha que ter um vilão. E em 73 surgiu o Eric Kimondi, que a história original é que o pai dele foi forçado a traficar o vibrânio. E o pai do Pantera Negra, sabendo dessa história, né, não ouviu a parte do que ele foi forçado pelos traficantes de vibrânio e expulsou a família do Kimondi, que até então se chamava Nidajaka, expulsou a família dele de Wakanda e falou: você traiu o reino, não queremos mais vocês aqui. E aí eles foram exilados no Harlem, em Nova York. Tá? Essa é a história original do personagem dos quadrinhos. Quando chega no cinema, já transforma o Eric Kimondi num primo do Pantera. E aí ele já faz essa mistura porque realmente o Pantera Negra teve um primo que traiu ele, que era o primo de confiança, e que chegou em Wakanda, abriu as portas para os traficantes de vibrante e acabou morrendo, né, nessa luta. E realmente era o braço direito do Pantera quando o Pantera saiu para estudar na Europa, e esse primo dele acompanhava o Pantera para tudo. Então, no cinema deu uma misturada na história, mas a história original é que o Kimondi, ele foi, junto com a sua família, exilada, né, retirada de Wakanda pelo seu pai ter traficado vibrânio, mesmo tendo sido obrigado pelos traficantes. E aí, esse é o personagem original. Ele tinha um Pantera Negra, né, no caso ele cuidava de onças, né, ele tinha uma habilidade com esse tipo de animal. E ele chega... A grande habilidade dele é ser um grande lutador. Ele tem muita força, bons reflexos, né? E isso foi bem colocado no filme, a questão da luta, né? E teve a questão que em determinado momento ele morre e vai ao mundo dos mortos e retorna, ressuscita. E quando ele ressuscita com o poder de criar um exército de soldados zumbis. E aí talvez esse seja um grande poder para ele mais à frente. E a luta realmente aconteceu porque, como ele foi exilado de Wakanda, ele retorna. Ele retorna e assume o nome de Killmonger. E como o Pantera ele estava no exterior estudando, o Wakanda estava meio que solta, né? Não tinha ali a presença de um príncipe para salvar. Então ele conseguiu invadir Wakanda, dominou algumas populações, algumas regiões, e realmente brigou com o T'Challa, só que aí o T'Challa conseguiu matar ele, foi aí quando ele vai para o mundo dos mortos, né? E depois ele retorna, ele consegue dominar o trono, mas aí demora um pouco tempo, que negócio, né? Morre, vai, depois volta, e aí ele consegue, o T'Challa consegue reverter a situação. Mas ele tem um papel muito importante nessa construção do vilão e nesse diálogo com o público realmente será que ele é vilão mesmo, né? Será que ele foi um vilão ou construíram esse vilão? O herói, assim como o mencionado do Coringa. Será que não foi o herói que criou um vilão?
Então, isso é um questionamento para a história do Killmonger. E aí, falando do cinema, a gente fala do ator, né? E aí, outra diferença no cinema é que ele não foi exilado. A família, ele já nasceu em Oakland, que já foi outro lugar, diferente do personagem do quadrinho mesmo, que foi exilado, foi expulso de Wakanda. E a importância do cinema, principalmente que a gente tem que destacar, é de se pensar nessa relação da diáspora africana, porque ele quis, acho que houve essa intenção, né, com o personagem, de dialogar sobre essa relação da população negra, dos descendentes da população africana, que viveu fora da África, né, e que teve que sobreviver a diversas lutas, e aí tem vários diálogos que ficaram marcantes, como essa cena no museu, que a senhora avisa, que fala que aquelas peças foram doadas, né, que foram que tem um preço, que não tem preço e tal, e ele vê que aquilo foi roubado, aquilo foi saqueado, então se pensa nessa questão do saqueamento da África em relação à Europa e outros países também. E aí ele vai questionar para o Pantera, então todo esse diálogo, se ele é vilão, quem é o vilão da história, né? Ou se ele é mais um, né, dentro da população, da população diaspórica, no caso. Então, assim, o filme foi importante para se pensar o personagem, mas não só nessa questão, nesse destaque, aí foi um vilão que ele trouxe visibilidade para um debate grande. Essa cena desse filme repercutiu bastante, mas também no universo Marvel, a Marvel, como gosta, né, de sempre estar criando a revista, criou uma revista para ele também, porque eu sempre venho falando, né, que a Marvel, ela vê um ponto ali de destaque, ela já vai criando personagem, e ele não precisou criar um novo personagem, né, ele dá um gás no personagem devido à repercussão positiva que teve no cinema. Então, em maio de 2000, começou de 2018, mas em 2019 lançou essa edição aí da revistinha do Eric Killmonger, e vai contar um pouco da história dele, dessa relação de como ele surgiu mesmo, e como ele foi parar em outro lugar, esse ódio que ele tem pelo Pantera. E justamente a grande questão desse personagem é pensar, né, será que ele realmente é um vilão, ou será que ele foi construído? E será que todos os vilões não são construídos a partir dos seus heróis, né? É uma reflexão que tem que ser feita. Então, assim, é um personagem que merece o destaque que recebeu tanto no cinema e merece um destaque nos quadrinhos também, para ajudar a pensar no Pantera Negra e também nessa representação dos personagens negros nos quadrinhos. É isso aí? Ok. Foi? Elbert e Michele? Aí foi bem rápido, só para ilustrar. Elbert já saiu da reunião ou não? Tá mutado, Tá mas tá aqui. Então, gente, agora a gente vai abrir para perguntas, tá? Vocês podem colocar as perguntas de vocês no chat. Tô aqui. E que a gente vai respondendo. E não só perguntas, mas colocações, dúvidas. Se eu souber responder, quem souber responder vai responder. Se não for eu, vai ser o Elbert, vai ser a Michele. E vocês também podem contribuir. Pode abrir o microfone e contribuir com as colocações de vocês. Vamos lá. Bruno quer contribuir com uma... Deixa eu ver quem está presente. Não. Então tá. Fernanda, eu estava pensando aqui, né, vendo essa questão do vilão aí do Pantera Negra, né, que a gente muitas vezes pensa na pessoa como, o personagem como vilão, mas às vezes se você for olhar a motivação dele, é uma motivação, assim, sabe, aquela coisa que você aparece assim, tá, acho que o cara tem razão, né, porque eu fiquei pensando um pouco no filme do Aquaman, né, que teve, e aí
o vilão da história, na verdade, ele queria poluir os oceanos, né? Então você fala assim, pô, mas o argumento do vilão é bom pra caramba, né? Então, assim, tudo bem, ele não tinha que jogar o oceano em cima de todo mundo. Mas quando você para pra pensar na motivação do vilão, às vezes ela é mais lógica assim, do próprio herói, né? Faz sentido o cara ter essa revolta, querer fazer tal coisa, né? Então, acho que uma coisa assim que é bem interessante da gente olhar para os vilões são sempre as motivações deles, né? Sim, com certeza. A motivação do vilão, ela às vezes faz mais sentido do que o próprio herói, né? O herói, às vezes, está envolvido em vários conflitos pessoais, mas o vilão, ele ajuda a gente a pensar em várias situações também. Então, por isso a importância desse personagem nos quadrinhos. Elbert ia falar alguma coisa? O vilão, às vezes, ele tem motivação correta. Não, fala, pode falar, Michelle. Não, só falando que, às vezes, tem a motivação certa, mas o método utilizado dele é um pouco errado, né? Eu ia falar sobre o insucesso de narrativas, né, quadrinizadas para o cinema, tem muito a ver com essa questão do vilão. Então, por exemplo, quando eu observo Liga da Justiça, o filme, eu acho que a ausência de um vilão, né, que tenha corpos, digamos assim, na minha opinião, faz o filme ter um insucesso. Então, quando você tem um bom vilão, a narrativa fica mais densa e eu acho que mais interessante. Exatamente. O Bruno está contribuindo aqui no chat, ele postou o seguinte: essa parte do Kimonde no museu dialoga com a questão do repatriamento de acervos etnográficos, mas também entra a questão da geração de divisas que a posse desses acervos gera. Isso mesmo, essa cena ela marcou justamente por isso, né? Ela dá a se compreender justamente essa divisão, essa posse de objetos que não eram dos europeus e foi tomado por eles, né? Essa dominação. E também se pensar que a representante do museu, né? Ela fala muito da época, do lugar, da região, mas não se fala do nome do artista que criou aquela obra. Então a gente ajuda muito a pensar no silenciamento e no apagamento do artista africano, né, desse período. Não se sabia o nome de quem criou, sabia da região que ele veio, né? Tanto que aí dá esse caráter que foi realmente roubado e não se foi construído. Quis saber de quem veio, quem construiu, quem foi aquele artista. Esse silenciamento reflete bastante. Ah lá, Michelle, tem uma agora. A Ana Diniz está botando para você. Quer ler para a gente? Peraí que tá travado aqui. Tá travado? Tá. É que eu tô com 200 abas abertas e eu não consigo. Se quiser, eu posso ler, Michelle. Por favor. Achei muito interessante a colocação da Michelle, do Killing Stalking, de que o narrador não é confiável, que é o perigo de ter a história não ser contada por um narrador externo, imparcial, que é o que dá profundidade para a história. Exemplo clássico que é Dom Casmurro na literatura brasileira. No caso, a dúvida sobre o narrador da profundidade à história. Sim, e eu acho legal porque o Killing Stalking você pode ter dois tipos de leitura, né? A simples, que é você só pegar as informações que são jogadas sem se questionar, pensar, tudo bem, pode ser uma realidade, ou então, não sei, você só olhar e não questionar, e você pode fazer a segunda leitura um pouco mais profunda, questionando justamente os erros de continuidade que são deixados como pistas para você. É igual você assistir o Matrix um pouco. Se você parar para pensar e assistir, se você só assistir, você entende o filme. Mas se você parar para assistir e analisar, você entende um outro universo ali. Claro que eu dou um casmurro também, que você tem um narrador que não é confiável, e eu acho que isso pode ser muito utilizado no quadrinho
se você vê o ponto de vista, por exemplo, do vilão. Então, por exemplo, como o Herbert falou, no último filme do Coringa, a gente vê um ponto de vista dele, né? A gente estava acostumado a ver ele no Batman, sob um ponto de vista moralista do Batman, talvez, onde ele é o vilão. E depois a gente vê que ele não é, sim, ele é vilão, mas ele tem os motivos dele. Então a gente consegue ver outra, acaba tendo essa outra visão aí do personagem sobre uma outra ótica. Show. Acho que esse comentário da Ana, ele é muito relevante, porque essa questão de associações, né, o que talvez o Bakhtin vai chamar de dialogismos, que é o que vai gerando essas preocupações que a gente tem em provocar todos sobre as identidades dos personagens, né? Então, esse exemplo com Dom Casmurro, eu acho que é exatamente o que a gente está tentando fazer, né? Nesse sentido, por exemplo, quando eu pego um personagem que está nas HQs, está nos quadrinhos, né, está nas telas, e tentar fazer esse trânsito, tentar entender isso, é uma das perspectivas que a gente está tentando evidenciar nesses pequenos eventos que a gente faz aí online. O Carlos Henrique está contribuindo aqui no chat, né? Ele diz: eu queria que vocês comentassem sobre essa romantização da relação, geralmente abusiva ou distorcida, com seu par romântico. Vi uma das discussões no Twitter sobre o Killing, né? Foi transformado de uma obra de suspense e terror psicológico em um romance BL. Aí eu não... O que é um romance BL? Eu não sei. É um romance homossexual, masculino. É do mangá, né? Sim. Legal. Quando você lê, você vê que o personagem não está num romance, né? Mas a cabeça dele, ele tá. A dramatização não deveria ser feita no sentido de você esperar que tenha um final feliz, ou esperar que os dois fiquem juntos no final. Provavelmente você já percebe logo no começo que não vai acontecer. Mas você ter essa esperança e você querer os dois personagens juntos, para mim não é um problema, porque eles não existem. É você ver relacionamentos abusivos e normatizar. Eu acho que o Elbert também pode contribuir com isso no sentido de Ina e Coringa. Tem muita gente também que romantiza esse relacionamento abusivo entre os dois personagens, quando na verdade fica muito claro que ali é só pela parte da Arlequina. O Coringa não ama ela, ele maltrata, ele machuca ela, que é a mesma coisa do Killing Stalking, né? Então, eu acho que se você consegue separar o que é uma ficção e consegue separar o que é realidade, para mim não é um problema. Nada impede de você querer que dois personagens fiquem juntos, por mais problemáticos que sejam, por mais violentos que sejam, porque é uma ficção. Você só quer aquilo para te agradar. Mas você vê isso na vida real como um problema, como uma coisa real, não um problema, aí eu já acho que é mais complicado. E é até um ponto para se discutir também na questão da construção do filme da Arlequina, que tentou criar uma identidade para ela, mostrar um outro lado dela, mas a todo momento foi focando um pouco nessa questão do Coringa, nessa dependência dela também, de ser um pouco como ele. E aí acabou ficando um filme não tão bom, né? Mas que, assim, acabou interferindo nessa relação entre os dois. Foi uma relação abusiva e acabou prejudicando um pouco na composição da personagem, pelo menos no cinema. Eu acho que é um pouco daquilo que a gente tinha falado nos outros encontros, né? De um personagem que é criado para outro. Então, já tinha o Coringa, e aí veio a versão feminina dele, que seria a Arlequina, mas não é uma versão tão ele. Mas ela é construída para ele, ela não é construída... Eu não sei, posso estar falando errado. Mas me parece que ela é construída para ele, para servir ao Coringa, para ser um sidekick do Coringa. Ela é um original, vamos fazer uma parecida e vamos juntar e ver o que acontece. Me parece que sem ele, ela não acontece, ela não tem motivação. E acho que foram isso que tentaram fazer, não deu muito certo. Embora eu tenha gostado, me julgo. O Bruno está contribuindo aqui também, perguntando para você, Michele, se em Kill Stalking há alguma pista ou cena de que dá a entender que ele possa estar sofrendo de múltiplas personalidades.
Olha, eu não sou formada em psicologia, eu não sei como seria, mas a mim não me parece num primeiro momento. Talvez se eu soubesse quais são os sintomas de múltipla personalidade, quais são atitudes de múltipla personalidade, não sei. Eu vi algumas discussões de pessoas falando como síndrome de Estocolmo, e eu discordo, porque parece que ele tem ilusões que são irreais, que ele cria na mente dele, e eu não acho que isso seja por conta de uma empatia que ele começa a sentir pelo vilão ali. Eu vi algumas discussões falando sobre borderline, que a que eu acredito ser a mais correta, mas, novamente, não tem informação em psicologia, não saberia diagnosticar um personagem. Talvez múltipla personalidade, é porque ele não muda de personalidade, ele sempre é a vítima, né, entre aspas, aí, desde o começo. Mas se a gente lê nas entrelinhas, a gente percebe que talvez não, que talvez ele tenha contribuído, tenha assassinado também, e culpado o outro personagem. Se isso é uma característica de uma segunda personalidade, talvez, eu não saberia ver os sintomas, mas é uma boa análise aí. Se alguém aí fizer psicologia, quiser ajudar, por favor, porque eu não saberia dizer. Show. A gente está chegando na nossa reta final aqui, já são 8 horas. Albert, você quer falar finalizar? Dando tchau aqui pro pessoal. Queria só agradecer, pessoal, essas iniciativas pela internet a gente tem feito, né? Assim que o mundo voltar ao normal, a gente vai fazer um encontro físico, porque é isso também, né? São às vezes as conversas que acontecem depois do seminário, entre os corredores, que vão desenvolvendo aí as práticas. E nós estamos aí, né, no Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos, tentando linkar todas as pessoas que se interessam pelo tema e que gostariam de trabalhar em perspectiva acadêmica. Então é um pouco disso, né? Segunda-feira a gente tem Vilões Parte 2 aí. Quem puder estar conosco será muito bom, uma grande honra. Isso. Michele, quer finalizar a sua fala? Agradecer a todos que vieram. A Ana, o Carlos e a Aline, que são amigos meus que têm... A Aline tem assistido vários. O Carlos também agradecer, porque ele estava numa outra reunião. Agradecer a presença aqui. Show. Eu queria agradecer a todos. Eu botei aí no chat o link do nosso canal do YouTube. E como é que acontece a dinâmica? Eu vou botar essa gravação no YouTube, tá? E junto eu coloco o link de um drive com as apresentações que são exibidas, tá? Para a gente conhecer e divulgar um pouco o conhecimento. Queria agradecer a todos que participaram e todas. E semana que vem tem mais. A gente vai divulgar o link. Para a semana a gente está divulgando um novo link. Tá bom? Muito obrigada por todos e todas que participaram. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.